Certo, pessoal? Então vamos aí falar hoje sobre áreas de triângulos. E hoje a gente vai ver várias maneiras de como calcular a área de um triângulo. Então vamos começar aqui, ó. A gente já sabia como é que calcula a área de um triângulo dessa maneira aqui, com a altura, né? Vou traçar aqui a altura desse triângulo. Vou chamar a base aqui de B, a altura aqui de H. A gente sabe que a área do triângulo ela é igual à base, que é B, vezes a altura, que é H, dividido por 2. E essa foi a primeira maneira que a gente aprendeu a calcular a área do triângulo. E agora vamos para algumas fórmulas diferentes. Que é o seguinte, imaginem que eu não queira mais utilizar essa altura. Então, vou pegar um triângulo. Vou traçar aqui a altura dele. Só que eu não quero mais utilizar a altura na fórmula da área. Então, vou chamar aqui de H. Essa base aqui vai continuar sendo B. Esse lado aqui eu vou chamar de A. E eu vou trocar essa altura por esse A e alguma coisa relacionada com esse ângulo aqui que eu chamei de alfa. Como isso aqui a altura é 90 graus. E aí é o seguinte. Para substituir essa altura, eu posso usar o seno de alfa. O seno de alfa ele é cateto oposto, que é H, dividido pela hipotenusa, que é A. Então, eu tenho, passando o A multiplicando, que o H ele é A seno de alfa. E aí a gente substitui nessa fórmula aqui. Então, a área do triângulo ela é igual a B vezes H é A seno alfa dividido por 2, que já estava aqui. Então, a gente encontra aqui ó, que a área do triângulo ela é 1 meio de A vezes B vezes o seno de alfa. E essa fórmula aqui, pessoal, ela é muito importante porque a gente consegue calcular a área do triângulo usando dois lados e um ângulo. Não precisa mais calcular a altura dele. Beleza. Só que vamos notar que esses dois lados a gente multiplica e o ângulo que a gente pega, o seno do ângulo, é justamente o ângulo que esses lados formam. Por exemplo, a gente pegou A vezes B, então o seno que a gente tem que pegar é do ângulo que esses dois lados estão formando. Então, vamos para uma pequena observação sobre essa fórmula trigonométrica, que com ela a gente pode calcular rapidamente a área do triângulo equilátero. Como assim? Ó? Então, se eu tenho um triângulo equilátero aqui de lado L, como ele é equilátero, esse ângulo aqui tem que ser de 60 graus. Se eu quero a área dele, a área do triângulo equilátero, é o seguinte. É 1 meio de quem? De lado vezes o lado, vezes o seno do ângulo que esses lados formam, que no caso aqui é o 60 graus. Então, a área do triângulo equilátero vai ser 1 meio de lado vezes lado, é lado ao quadrado. E seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, vou ter aqui lado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 2 vezes 2, que é 4. Então, essa aqui é a fórmula da área do triângulo equilátero, que é uma fórmula boa de você saber, já que vários problemas envolvem os triângulos equiláteros. Agora, vamos continuar e vamos calcular a área do triângulo com o raio da circunferência circunscrita. Então é o seguinte, eu tenho meu triângulo que está dentro de um círculo, no caso aqui, vou desenhar o triângulo dentro do círculo, vou dizer que o raio desse círculo vai medir R. Então, vou colocar aqui R. Esse lado aqui eu vou chamar de A, esse de B, o outro lado aqui de C, e esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. Agora eu quero encontrar a fórmula da área desse triângulo relacionando esse raio aqui em cima.
E como é que eu faço? O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai usar a lei dos senos. Como eu falei para vocês, quando tiver o raio da circunferência circunscrita, uma boa saída é a lei dos senos. Então, aqui, usando a fórmula trigonométrica da área, a gente sabe que é 1 meio de A vezes B vezes o seno de alfa. E o que a gente vai fazer é tirar esse seno de alfa aqui da jogada, com a lei dos senos. Como assim? Ó? Se a gente usar a lei dos senos, o que vai ter? Ó? C dividido pelo seno do ângulo oposto ao C, que é o alfa. C sobre seno alfa é igual a 2R. Se eu passar esse seno de 2α multiplicando e o 2R dividindo, eu encontro que o seno de alfa é igual a C sobre 2R. E agora, eu pego esse resultado e jogo bem aqui. Então, a área do triângulo vai ser 1 meio de A vezes B. Seno de alfa é a mesma coisa que C sobre 2R. E aí, a gente também pode calcular a área do triângulo como sendo ABC sobre 2 vezes 2R, que é 4R. Que é a nossa terceira forma de calcular a área de um triângulo. Beleza? Vamos agora para o nosso quarto método, que agora é utilizando o raio da circunferência inscrita. Certo? Então, vamos lá. Vou desenhar aqui a circunferência inscrita do meu triângulo e colocar meu triângulo aqui por fora dessa circunferência. Então, o que é que eu tenho? Vou chamar os lados desse triângulo de A, B, C. E o raio dessa circunferência, eu vou chamar ele de R. A ideia aqui é uma ideia muito interessante, que é a seguinte. Ó. Eu vou dividir esse triângulo aqui em 3 outros triângulos, ligando daqui para cá e daqui para cá. Se eu quero a área desse triângulo grande, basta que eu some a área desses 3 triângulos pequenininhos. Concordam? Tudo bem. Mas notem, ó, se eu pegar aqui do centro e ligar para o ponto de tangência da circunferência, isso aqui tem que ser 90 graus. Tá. E agora eu faço a mesma coisa para esses 2 outros pontos de tangência aqui da circunferência. Então, aqui vai ser 90 graus também. E aqui vai ser 90 graus também. Então, a área do nosso triângulo, ela é essa primeira área aqui, que é base, 1 meio, da base, que é A, vezes a altura, nesse caso aqui, que é R. Mais, agora, esse outro triângulo aqui, que eu vou pintar de amarelo, que ele tem base B, e a altura aqui, ó, também é R. Então, mais 1 meio de B vezes R. E, por último, a área desse outro triângulo aqui, que eu vou marcar de rosa, que é 1 meio da base, que é C, vezes a altura, que é R também. Tá. Então, a área do nosso triângulo, ela vale. Colocando o R em evidência, eu vou ficar. Aqui vai sobrar 1 meio de A, aqui 1 meio de B, e aqui 1 meio de C. Ou seja, vai sobrar A mais B mais C, tudo isso dividido por 2. E aí, o que acontece? Ó? Acontece o seguinte, A mais B mais C é o perímetro desse triângulo. A mais B mais C sobre 2 vai ser uma coisa que a gente vai chamar de semiperímetro. A mais B mais C sobre 2, a gente vai chamar de semiperímetro. E, geralmente, a gente denota o semiperímetro pela letra Pzinho, certo? Então, o Pzinho, geralmente, é o semiperímetro. E essa fórmula aqui, ela vai ficar, então, Pzinho vezes R. Que é a nossa quarta maneira de encontrar a área do triângulo.
Por último, a gente tem uma fórmula que ela é bem interessante, que é o que a gente chama de fórmula de Heron, que é o seguinte. Essa fórmula a gente consegue calcular a área de um triângulo utilizando somente o valor dos lados. Ela é uma fórmula bem grande, mas não é complicado de lembrar dela. Então, vou chamar aqui de A, B e C. A área desse triângulo ela vai ser raiz de P, que é o semiperímetro, vezes P menos A, P menos B, P menos C. Certo? Essa fórmula é grande, mas se você for ver, ela não é muito complicada. É simplesmente raiz de, você lembra desse P, e depois você coloca P menos cada um dos lados desse triângulo. O A, o B e o C. P menos A, P menos B, P menos C. E essa fórmula aqui vai ser muito importante para a gente combinar ela com as outras. Então vamos agora ver um exemplo dessas fórmulas na prática. Os lados de um triângulo medem 3, 5 centímetros e 6 centímetros. Determine a sua área, o raio da circunferência inscrita e o raio da circunferência circunscrita. Então é o seguinte, quando a gente tem os lados e a gente quer calcular a área, a gente usa a fórmula de Heron, que foi a última que a gente viu ali. Então vamos começar calculando o semiperímetro. O semiperímetro nesse caso vai ser 3 mais 5 mais 6, que é o perímetro, né? Tudo isso dividido por 2, que vai dar 3 mais 5 dá 8, 8 mais 6 dá 14, 14 dividido por 2, que dá 7 centímetros. Esse aqui é o nosso semiperímetro. Se a gente quer a área, a gente usa a fórmula de Heron, que é o quê? Raiz de P, que multiplica P menos um lado. P vezes menos o outro lado. Pois P menos o último lado, que é 5. Essa aqui é a área que a gente está procurando. Ou seja, a área ela vale raiz de 7 vezes 7 menos 3, que é 4, vezes 7 menos 6, que é 1, vezes 7 menos 5, que é 2. Então, dá a raiz dessa coisa aqui. Ou seja, esse 4 aqui eu posso jogar ele para fora, vai ficar 2 raiz de 7 vezes 2, que é 14. Como a gente está trabalhando com centímetros, a área tem que estar em centímetros quadrados. Então, a gente fez a primeira parte da questão, que era calcular quanto vale a área desse triângulo. Tá. Agora, com a área, a gente consegue calcular essas duas coisas aqui tranquilo. Por quê? Porque a gente sabe que a área ela também é semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. Se a área é isso, a área tem que ser 2 raiz de 14 também. Só que o semiperímetro ele vale 7. Então, 7 vezes o raio da circunferência inscrita, vale 2 vezes raiz de 14. Passando o 7 dividindo, a gente encontra que o raio ele vale 2 raiz de 14 dividido por 7. Tá? Esse aqui é o raio da circunferência inscrita. Por último, agora vamos para o raio da circunferência circunscrita. A gente sabe que a área do triângulo ela também vale ABC dividido por 4R. Ou seja, isso aqui também tem que ser 2 raiz de 14. Então, beleza. Só quem é o A? Vamos colocar aqui 3 vezes o B, que é 6, vezes o outro lado, que é 5, dividido por 4R. Isso dando igual a 2 raiz de 14. Então, ó, o que a gente vai ter? Passando o 4R para lá, passando o R para lá, multiplicando, e esse aqui, 2 raiz de 14, dividindo, a gente vai encontrar que R vale 3 vezes 6 vezes 5, dividido por 4 vezes 2 raiz de 14. Cancelando esse 6
com esse 2, vai sobrar 3 aqui em cima. E aí eu vou ter que 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 5 dá 45. Dividido por 4, raiz de 14. Só que não é elegante a gente deixar aqui, né, essa raiz no denominador. Então vamos multiplicar por raiz de 14 em cima e raiz de 14 embaixo. E aí a gente vai encontrar que o raio vai ser 45 raiz de 14 dividido por raiz de 14 vezes raiz de 14 dá 14. 14 vezes 4 dá 56. E aí a gente chega na nossa resposta final, que é a última coisa que a gente precisava calcular, né? Que é o raio da circunferência circunscrita. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Eu sou o Matheus Oliveira.